Olá, senhoras e senhores, me chamo Isaías e sejam muito bem-vindos para a questão de hoje aqui no Resolução Assistida. Então a gente vai fazer a questão 10 da prova da UNEB de 2022, o estilo de prova é prova 1. A gente já fez outras duas questões, né, estão aí no canal. Então a gente vai para essa questão aqui que trata de distância entre dois pontos, né? Então vamos lá. Considere as retas R, S, T, ele dá as funções de cada uma das retas e a gente tem que lembrar a primeira coisa. Quando a gente trata de reta, a gente está tratando de uma função de primeiro grau. Com A, B, C e D números reais. Então, A, B, C e D são algumas das incógnitas aqui expostas. Sabe-se que a reta R é paralela à reta S. Isso já nos dá a ideia de angulação. Uma reta, quando é paralela a outra, significa dizer que elas têm a mesma angulação. Vamos supor, aqui é um ângulo de 90 graus em cada uma delas, né? Então, são retas, né mesmo, né, de ângulo reto. Quando a gente vai fazer de 60 graus, por exemplo, a gente teria uma formação mais ou menos dessa maneira, de modo que as duas retas estão sob a mesma angulação, estão sob o mesmo regimento de angulação. Aí, olha aqui, 30. As duas também estão sobre 30 graus. Se elas estão sobre a mesma angulação, existe um coeficiente que trata justamente dessa perspectiva. Como a gente tem na função de primeiro grau, a gente tem dois coeficientes, que são o coeficiente angular e coeficiente linear. Então, a gente vai trabalhar justamente quando a gente trata de angulação em retas paralelas, aí, a gente vai estabelecer uma igualdade, uma relação de igualdade no coeficiente angular. Então, de modo que essa informação vai ser muito importante para a gente posteriormente, beleza? Por enquanto, tenha isso guardado em mente. É paralela a S, que a reta T é perpendicular à reta S. Quando a gente tem aqui que a reta T é perpendicular à reta S, ela pode ser perpendicular em qualquer ponto, perfeito? Ela pode ser perpendicular aqui, pode ser perpendicular aqui, aqui e cá. Só que a gente vai perceber na questão que ele vai delimitar onde é essa perpendicularidade. Então, vamos lá. Perpendicular à reta S e que o ponto P é a interseção da reta S com o eixo das abscissas, ou seja, o eixo X. O ponto P está lá no eixo X, aqui na reta S. E essa interseção da reta pertence aqui à reta T. Então, justamente nesse ponto aqui das abscissas da reta S, a gente vai ter a perpendicularidade com a reta T, entendeu? Então, a gente vai ter essa relação aqui de perpendicularidade justamente no eixo das abscissas, sendo que o ponto de interseção da reta T com o eixo das ordenadas. Então, se está aqui exatamente no eixo das ordenadas, então é um ponto que está cortando o eixo Y, né, o eixo das ordenadas. Então, isso significa que ele é o coeficiente linear. Logo, na reta T aqui, a gente pode simplesmente substituir o D logo por Q, né? E facilitar ainda mais nossa questão. Então, ele está perguntando aqui, depois dessa enrolação toda, né, a distância entre P e Q em unidades de comprimento. A primeira coisa que a gente vai fazer é pôr no papel as informações a nós fornecidas, né? A gente tem a reta R. A reta R é uma função que a gente vai ter 2x mais a... A gente tem a reta S, que vai ser bx... Opa, y, né? Y igual... Aqui, y igual a bx menos 10. E a gente vai ter a reta T, que vai ser y igual a cx mais d. A gente vai substituir esse d por q, né? Como a gente já visualizou aqui. Então, vamos lá. Outra informação que ele nos dá é que a reta R é paralela à reta S. E que a reta S é perpendicular à reta T. Vamos lá. A grande coisa que a gente tem aqui é o seguinte. Quando uma reta é paralela à outra, a gente, como eu falei, a gente vai ter angulações iguais a elas. O coeficiente angular da reta R é 2 e aqui é B. Então, 2 igual a B. Coeficientes angulares são iguais porque as retas são paralelas. Tendo isso em mente, a gente já vem aqui que a função é essa daqui, para a reta S, 2x menos 10. Então, a gente já tem uma função completíssima para cá. E só para efeito de facilitar o cálculo, né, posteriormente, a gente já vai deixar aqui que aqui é cx mais q. Perfeito? Porque d é igual a q, já expliquei.
porque a própria questão disse que esse Q está no eixo das ordenadas da reta T. Então, vamos lá. Qual o próximo passo para a gente fazer agora? O próximo passo é a gente já desenhar o esbocinho aqui do plano cartesiano. Então, vamos lá. Até aqui. De cá. Vamos lá. A gente vai ter que achar agora um ponto nas abscissas para esse daqui, ou seja, um ponto no eixo x. Se vai estar no eixo x, então y é 0, porque a questão pede aqui, né? Aqui é o eixo das abscissas, a interseção da reta S, que pertence à reta T também. Então, vamos lá. 0 igual a 2x menos 10. Menos 10 é para lá, né? Então, vai mudar o sinal. X igual a 5. Então, a gente já tem aqui x igual a 5. E aqui, menos 10. Porque é o coeficiente linear onde toca o eixo y, né? Então, a gente já tem aqui desenhada... Desculpa, eu não estava observando. Então, a gente já tem aqui desenhada a reta S. A reta S, lembrando que é infinita, né? A gente tem esses dois pontos aqui já ditos. A gente tem também dito aqui na questão que a reta T ela é perpendicular à reta S, né? Então, a gente desenha aqui reta S. E a reta T ela é perpendicular à reta... A reta T é perpendicular à reta S. Mas onde ela é perpendicular? Ela poderia ser perpendicular em todos os cantos aqui. Olha só, poderia ser perpendicular aqui, aqui. Só bastaria fazer 90 graus com essa reta de cá. Só que na questão ele delimitou que é perpendicular justamente aqui com o eixo das abscissas. Então, o eixo das abscissas aqui, que é esse eixo x, é dado aqui. Então, a gente vai fazer justamente essa reta T dessa maneira, cara. De modo que vai cruzar essa linha aqui. Essa linha aqui vai ser o quê? Que a gente descobriu cá. E é um valor que a gente vai precisar conhecer, inclusive. Então, aqui é a reta T. Portanto, a gente já tem essas informações aqui, a gente já está progredindo na questão. A gente sabe aqui de bastante coisa. A gente sabe, por exemplo, que para a gente achar o Q, a gente vai precisar entender qual é o par ordenado entre x e y, né? E a gente vai trabalhar aí dessa maneira. Perfeito? Vamos lá. Sendo x igual a 5, nessa reta T, y igual a 0 nessa reta T, né? Porque é esse ponto aqui que também coincide com a reta T e a reta S. Sendo isso aqui 5, sendo isso aqui 0, quem é que? Bem, para a gente saber o que, a gente precisaria também achar esse C, que é justamente o coeficiente angular dessa reta T. E aí, o que é que a gente vai ter que desenvolver? A gente sabe, primeiramente, essa reta S, tudo bem, a gente entende que é uma reta crescente, por conta dessa conformação. E como a gente observa que a cada valor de x que vai se acrescentando, o valor de y também vai se acrescentando, a gente tem a ideia de que o coeficiente angular dela, obrigatoriamente, é o número natural maior, ela é um número, um número natural maior do que 1. E é isso mesmo, porque o valor é 2. Só que quando a gente tem aqui o seguinte, uma reta que é decrescente, como é no caso da reta T, a gente tem a primeira ideia. Ela vem com sinal negativo. E qual é a segunda ideia? A segunda ideia é que a gente observa que quanto mais o x aumenta, o y vai diminuindo nessa reta T aqui. Então, a gente tem aqui
quanto mais quanto mais na reta T o nosso x ele aumenta, o nosso y diminui, de modo que você percebe aqui, né? Está diminuindo, enquanto o x está aumentando. Isso nos dá a ideia de que na reta T o coeficiente angular, né, que é o c no caso, ele vai ter que ser um número compreendido entre 0 e 1. E aí, essa foi a pilha que eu fiquei, né? Quando eu estava fazendo essa questão. Eu pensei bastante qual número seria esse. Por lógica aqui, de pouca coisa que eu tinha, de ferramenta de estudo aqui que eu sei, eu imaginei que fosse o inverso, além, né, de contar com o sinal oposto, que fosse o inverso do coeficiente angular da outra perpendicular aqui, que seria 1 sobre 2. Só que isso daqui não é... E aí, no final das contas, ficaria menos 1 sobre 2. Só que isso daqui não é uma... É uma dedução muito fraca, né? Não tenho conhecimento... Não estava com conhecimento teórico para definir isso. Então, fui à internet e busquei conceitos sobre a perpendicularidade, coeficiente angular, e eu achei que justamente era exatamente essa a definição. Quando a gente, então, tem... Então, a gente define aqui, né? Os coeficientes angulares. Então, o coeficiente angular 1, ele é igual ao coeficiente angular 2, quando elas são paralelas. Mas, quando elas são perpendiculares, a gente tem que o coeficiente angular de 1, ele vai ser igual... no caso aqui, ele vai ficar para o coeficiente angular 2, ele vai ter um processo que você vai fazer o oposto do inverso. Então, além de botar o sinal negativo, ele vai ter que ficar dessa maneira aqui. Entendeu? É mais ou menos isso. Ele vai ter que ficar dessa maneira aqui, nessa conformação aqui. Isso aqui. Então, isso aqui vai ser o coeficiente angular 2. E você vai pegar o coeficiente angular 1, colocar o inverso e ainda o sinal oposto, e aí você vai achar o coeficiente angular 2. Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar com C. Então, a gente já tem aqui vários valores já encontrados. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 0 é igual a menos 1 sobre 2, que multiplica por 5 e soma com Q. A gente vai achar aqui que menos 5 meios, isso, 5 sobre 2 mais Q, isso aqui é igual a 0. A gente vai ter que Q é igual a 5 sobre 2. Então, aqui a gente tem o 5 sobre 2. Daqui para cá, a gente tem 5. E a distância entre Q e P... Desculpa que eu não botei isso aqui, que é o P. E a distância entre Q e P é essa linha aqui. E essa linha, como a gente está tratando aqui de 90 graus, etc e tal, a gente tem noção de que isso aqui é um triângulo retângulo. Né? Um triângulo retângulo é porque você achou isso aqui 90 graus. Não se esqueça que isso aqui é o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é cortado em 4 quadrantes de mesmos ângulos. Né? 360 dividido por 4, 90 em cada um deles. Então, vamos lá. O próximo passo é a gente descobrir a distância entre P e Q e a gente mata a questão. A gente vai ter que o quadrado dos dois catetos, a soma do quadrado dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa aqui. Então, vamos lá. Vou chamar aqui a distância entre P e Q de PQ ao quadrado. É igual a 5 ao quadrado, 25, sobre 2 ao quadrado, né? Que aqui vai ficar 4, mais 25. Vou colocar tudo aqui essa soma aqui na base 4, né? Uma P, que aqui, né? Ao quadrado é igual a, vamos ver aqui, 4, 25 mais 100. Então, a gente vai ter PQ ao quadrado é igual a 125 dividido por 4. A gente vai ter que PQ ao quadrado é igual a... Lembrando que 125
é igual a 5 ao cubo. Igual a 5 ao cubo sobre... E 4 é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E a gente vai fazer aqui a raiz, né? Vou botar logo aqui a raiz. Raiz quadrada, né? 5 ao cubo, 2 ao quadrado. De modo que a gente vai ter aqui 5 sobre 2 vezes raiz de 5, né? Essa é a distância entre PQ, unidades de comprimento. Então, a gente vai... Essa conta aqui é de matemática básica, né? Como a gente tem aqui 2, a gente vai fazer o seguinte. 3 menos 2... Desculpa. É isso. A gente vai ter aqui 3 menos 2 vai dar 2, então a gente tem como trabalhar isso aqui dessa seguinte maneira. 5 sobre 2 vezes 5 sobre 1. Estou fazendo só uma relação de igualdade, porque isso aqui é de matemática básica, mas pode pegar algumas pessoas. E como a gente tem aqui na raiz quadrada, a gente corta esses dois aqui, eles saem da raiz como 5 sobre 2, mas como esse daqui é o número 1, né, e ele é menor do que esse indicador aqui, esse índice, então ele fica aqui como 1 e aqui como 2. É matemática básica essa parte. Mas enfim, a gente vai achar que é 5 sobre 2 vezes a raiz de 5, que a gente vai encontrar essa resposta na letra D. Ela é uma questão que precisa de uma análise muito profunda sobre essa parte aí de geometria. E eu considero também como uma questão difícil, mas eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Então tá aqui, né? A gente trabalha a reta R, S e T, as funções dadas a elas. Tem que ter conhecimento sobre a relação de coeficiente angular quando as retas são paralelas e quando elas são perpendiculares. Eu acabei encontrando essa relação na perpendicularidade somente muito depois, né? E eu tive que conferir na internet. Essa daqui eu não dominava por completo. Mas, enfim, a gente já sabe que é o oposto do inverso. E aqui é uma relação de igualdade. Daí a gente só é desvendando, né? Ler com bastante calma cada informação. Eu percebi que cada letrinha disso aqui é muito importante para você entender completamente a questão. E depois disso, você resolve tudo e tá tudo certo. Essa é mais uma questão difícil que eu achei. E é isso aí. Se você gostou da resolução, dê um like e a gente se vê na próxima.